Realmente é um privilégio, nos sentimos alegres, lembrando junto, o pastor Aguinaldo, que já faz parte da família, conheceu muitos anos pela igreja, novos irmãos que estamos conhecendo, e nessa noite, com plena certeza, Deus tem uma palavra para a minha e para a sua vida. Ouvindo nossos irmãos que falaram, testemunharam, testificaram, um sendo abençoado, outro começando uma nova obra na casa do Senhor, pedindo dons espirituais, buscando do alto os céus. A Bíblia fala que Deus tem mais dos excelentes dons para nos conceder, né? Embora que no céu só vai ficar 2, lá no céu, mas o que Deus nos dá aqui na terra, temos que usar para a glória do Senhor Jesus Cristo. Sem perca de tempo, eu peço para você abrir tua Bíblia, livro de 2 Reis, capítulo 2. Deus realmente tem uma palavra para a minha e também para a sua vida nessa noite. 2 Reis, capítulo 2, rapidinho, né, porque a hora não espera, mas meia-noite ainda é hoje. A Bíblia fala assim: não se apresse de sair da presença dele. Eclesiástico 8, capítulo 3, né? Não se tenha pressa de ir embora. Busque a bênção, rejeita a maldição, ela fugirá de ti. Se você buscar a maldição, a bênção vai se alongar de você. 2 Reis, capítulo 2, versículo 1 a seguir, que diz: e sucedeu, pois, que havendo o Senhor de levar Elias aos céus, Elias partiu com Eliseu de Gigal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Elias disse: viva o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Versículo 4. E Elias lhe disse a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: viva o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram ambos para Jericó. Versículo 6. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: viva o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram ambos ao Jordão. Vamos para o versículo 9 ou 10. E sucedeu, pois, que havendo ele de passar, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja a porção dobrada do teu espírito sobre minha vida. Disse: coisa dura pedisse, se me vires quando for tomado de ti, assim te ficará, porém senão não se fará. Sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo e cavalo de fogo separou um do outro, e Elias subiu aos céus. Amém? Puder assentar dando glória bem forte ao Senhor Jesus? Puder assentar louvando, bendizendo, exaltando, levantando a mão, dando glória a Deus, dando aleluia. Isso é a meta do crente, do cristão. Eles exaltar, glorificar e adorar o nome daquele que vive e reina para sempre. Essa passagem é muito conhecida. Fala do homem chamado Elias e Eliseu. Todos nós conhecemos e sabemos a história que Elias era conhecido como o profeta do fogo. Elias era conhecido como profeta de fogo. Repita comigo: Elias era conhecido como profeta do fogo. Por quê? Porque quando ele orava, Deus respondia a sua oração com fogo. Deus respondia aquilo que ele clamava. A sua voz não ficava no vácuo, mas a sua voz chegava ao trono de Deus, e Deus na mesma hora o recebia. A Bíblia nos fala quando começou Elias apresentando ao rei Acabe, porque Acabe tinha casado com uma mulher chamada Jezebel, que era sacerdotisa de Baal e também de Astarote. Baal era o deus do sol, era o deus da chuva, que mandava a chuva, e Astarote era a deusa que fazia germinar as plantas, que fazia germinar o trigo, que fazia germinar o arroz. Mas quando Elias se apresentou a Acabe e disse: segundo a minha palavra, não vai chover, e não vai chover, e se retirou-se e foi tomar água do ribeiro. A Bíblia fala que por 3 anos e 6 meses não caiu chuva, não caiu orvalho sobre a terra, e a terra ficou num deserto só. Apresentou-se de novo a Acabe e disse: Acabe, agora eu vou orar. E ele foi no monte, orou por 7 vezes, e subiu do mar uma nuvem como a palma da mão do homem. E quando Elias viu aquela palma, disse: corre e avisa a Acabe, porque Deus vai trovejar, vai relampear, e ele vai tomar um banho que não correr para casa. Veja bem, uma nuvem do tamanho da mão de um homem, e deu um baita do temporal. Quem sabe você olha, faltou 20, faltou 15, é apenas a pequena mão de um
e vai cair fogo, vai cair chuva de bênção sobre as nossas vidas. Elias agora, a Bíblia fala que ele teme Jezebel, porque ele une os 850 profetas, 400 de Baal, 450 profetas de Astarote, vai no Monte Carmelo, e lá faz aquele holocausto bonito, lá faz aquele evento bonito, e a Bíblia fala que os servos de Baal começaram a se cortar, das 6 de manhã tem meio-dia clamando Baal, 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 e nada, e Elias ria, caçoava, zombava deles. Grite mais alto, ele está dormindo, ele está viajando, ele está de férias. Grite mais alto, eles começaram a se cortar com pedras, o sangue caía no chão e Baal não respondia. Ele disse: basta, agora é a minha vez. Elias consertou o altar, Elias cortou os novilhos, colocou sobre o altar, consertou o altar, fez um vale em volta do altar, encheu aquele vale de água, e a Bíblia fala que ele dobrou o joelho e disse: ó Senhor Jeová, fica sabido que eu sou teu servo, e em teu nome fiz todas essas coisas. Agora prova que tu é Deus, manda fogo do céu. Irmãos, Elias não fechou a boca. A Bíblia fala que o fogo do céu consumiu o holocausto, consumiu as penhas, consumiu as pedras, e ainda lambeu a água. O povo caiu de joelho gritando o quê? Só o Senhor é Deus. Repita: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Em cima dos céus, embaixo da terra, não há outro como o nosso Deus. Só o Senhor é Deus. Quando Jezebel quer matar Elias, ele foge, e na sua oração, veja bem, um homem profeta, profeta do fogo, matou 850 profetas ao fio da espada, mas temeu Jezebel, e lá debaixo do pé do zimbro, ele está desanimado, ele está triste, ele está de cabeça baixa, diz: Senhor, eu peço que me mate, eu peço que me tire a vida, Senhor. E ali adormeceu. E quando ele adormeceu, desceu um anjo, colocando pão e água, e começou a cutucar. Elias, desperta, come desse pão, bebe dessa água. E com a força daquele pão, com a força daquela água, ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Entrando na caverna, ela viu a voz do Senhor dizendo: agora vai, Elias, vai usar Jeú, rei de Israel, e Eliseu, sucessor no teu lugar. Aqui começa a nossa história, aqui começa a nossa linda história. A Bíblia fala, minha amada irmão, a Bíblia diz que Eliseu, ele estava no campo trabalhando. Deus não chama ninguém para desocupado, sem vontade. Deus chama os homens e mulheres com desejo de fazer algo para Ele. Deus chama homens e mulheres com desejo no coração de fazer algo para Ele. E esse desejo não vem do pastor, não vem do homem. Esse desejo, essa vontade vem da parte de Jesus. Esse desejo, essa vontade vem da pessoa bendita do Espírito Santo. Eliseu estava no campo trabalhando, lavrando a terra com 12 juntas de boi. Veja bem, lavrando a terra com 12 juntas de boi. Eliseu era um homem então que tinha prosperidade, que tinha posse, que tinha terra. Veja bem, ele estava lavando com 12 juntas de boi, sem contar o resto. Mas quando Eliseu passou por Elias, Eliseu não falou nada, Eliseu não convidou. Eliseu somente chegou para Eliseu e jogou a capa sobre ele. Jogou a capa sobre ele. E quando Elias jogou a capa sobre Eliseu, ele entendeu a mensagem. Ele entendeu o chamado e disse: para, vamos matar esses 12 boi, vamos fazer um churrasco. Quem gosta de churrasco diz amém. Amém. Quem gosta de churrasco aqui, pastor? Fazemos um churrasco, cortaram os carros, fizeram o fogo, fizeram uma festa, e Eliseu começou a seguir os passos de Elias. Eliseu começou a seguir as pisaduras de Elias. E a Bíblia nos diz, irmãos, que o caminhar da história, Eliseu começou a ver Elias fazer muitas maravilhas, que nós vemos aqui em 1 Reis capítulo 1, quando o rei cai da cama, ele machuca a perna e manda perguntar a Baal que ele vai sarar ou não vai sarar. E quando vai o servo deles perguntando a Baal, o anjo a Elias desce e pergunta para eles que não há Deus em Israel, para eles consultar um Deus estranho. Elias disse: volta para o seu Senhor, e disse para ele uma coisa: o que? A cama que ele subiu, ele vai descer, vai para o cemitério.
Na cama que ele subiu, ele não vai descer, porque naquela cama ele vai morrer, porque não confiou no Senhor e foi confiar no Deus estranho. Os voltaram a correr cá, falando: ó rei, encontramos com um homem assim, assim. Ele disse que Elias, a resposta que ele deu para o Senhor foi que o Senhor vai morrer nessa cama. Vai lá e me traz esse homem aqui então. Me traz esse homem aqui. E quantos homens? Apenas um. Então pega 50 e vai buscar ele. Veja bem, foram 50 homens buscar Elias. Ele está lá no cume do monte, orando, íntimo de Deus, ligado com Deus. E quando chegou o capitão, Elias, desce que o rei está te chamando. Elias, desce que o rei está te chamando. E ele disse: eu sou homem de Deus. Caia fogo do céu e consuma você e os teus 50 e os cavalos também. Caiu fogo do céu, matou o capitão e matou os 50. Os 50 não voltaram, o rei esperou a notícia e ninguém chegar. Mandou mais 50. Homem de Deus, o rei disse: desce. Eu não ouço a voz do homem, eu ouço somente a voz de Deus. Eu ouço somente a voz do Espírito Santo. Eu escuto é Deus e não é homem. O homem disse: para. Deus disse: prevalece e continua. O homem chama a polícia e Deus disse: prega a minha palavra, porque é melhor obedecer a Deus do que confiar em homem. Homem de Deus, desce. Se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu, vai consumir você como consumiu os outros 50. Na mesma hora caiu fogo do céu e consumiu eles. Veio mais 50, porque não voltaram. Mas aquele capitão foi mais prudente, foi mais sensato. E quando ele viu Elias, ele temeu. E ele ficou de joelhos aos pés e disse: Elias, tenha misericórdia de mim e desses 50 homens que estão comigo. Elias, vem, o rei está te chamando, eu não tenho culpa. E o Espírito disse: vai, Elias, porque eu sou contigo. Para falar com o homem de Deus, irmão, tem que ter respeito, tem que ficar de joelho, porque sobre o homem de Deus está a virtude e a autoridade do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Ananias e Safira tentaram brincar com Pedro, porque era letrado e douto, e o Espírito Santo matou ele para aprender a não enganar mais a pessoa bendita do Espírito Santo. Por isso disse: cuidado quando tu fala na presença de Deus, do ungido do Senhor. E os dois começam a caminhar juntos. Agora Eliseu tem uma revelação. E o Espírito Santo diz: olha, eu vou arrebatar Elias vivo. Fala para Elias: vou te levar para os seus vivos, Elias. E ali começa. E a Bíblia fala que eles estão aonde, hein? Gigal. Fala comigo: Gigal. Mais alto: Gigal. O que é Gigal? É uma pequena cidade. Mas Gigal, irmão, é o princípio. Gigal é o começo. Gigal é o começo de todas as coisas. A Bíblia fala que foi em Gigal que eles comeram a primeira Páscoa. Gigal é o começo de vida. Foi em Gigal que Josué circuncidou o que não tinha se circuncidado na terra. Foi em Gigal que o primeiro rei Saul foi ungido rei de Israel. E também foi em Gigal que foi disposto o seu cargo e Samuel bastou o rei Agar. Gigal é o começo, é o princípio de todas as coisas. E que nós quisemos entrar nessa caminhada de cristão. O primeiro passo é passar onde? Em Gigal. O que é Gigal? É o princípio, é o começo. Gigal é quando você entra pelas portas e aceita Jesus como Senhor e Salvador. Gigal, você vem na igreja e quando foi feito um apelo, quem quer levar Jesus, você levanta a mão: eu quero. Ali você é vestido com Jesus. Ali você tem o começo de vida. Ali está começando, você dá os seus primeiros passos na caminhada. Ali você começa a caminhar de cavazinho. Gigal é o começo de todas as coisas. Mas Eliseu disse para Elias, disse para Eliseu: fica aqui em Gigal, porque o Senhor está me chamando aonde? Em Betel. Fala comigo: Betel. Gigal é o começo. Ali em Gigal você foi vestido com o Espírito Santo. Elias disse para Eliseu: fica aí em Gigal, porque o Senhor está me enviando a Betel. O que é Betel? Betel é um lugar que você faz voto com Deus. Betel é um lugar que você faz uma aliança com Deus. Betel é um lugar que chama-se casa de
Deus, a Bíblia nos diz que quando Jacó fugia da face de Saul, seu irmão, porque Saul queria matá-lo, ele foi num certo lugar, ele estava cansado e com sono, ali ele botou uma pedra como um travesseiro, deitou-se a cabeça naquela pedra e teve um sonho, que os anjos subiam e descia, e quando ela acordou naquele sonho, ele estava atônito, ele estava tenebroso, ele começou a dizer: tão terrível esse lugar, tão assombroso esse lugar, aqui é Betel, aqui é casa de Deus, Deus está aqui e eu não sabia. Quem sabe você não está sabendo, mas aqui é Betel, aqui é a casa de Deus. Deus está aqui para você ser tocado pelo Espírito Santo. Betel é um lugar de aliança, de sacrifício, de voto. Ele deitou óleo sobre a pedra e disse: se o Senhor for comigo, me abençoar, me dá a veste, me dá calçado, me abençoar nessa jornada. Quando eu voltar nessa terra, nessa mesma pedra, eu vou fazer um altar, e tu será o meu Deus, e eu vou devolver o dízimo de tudo que o Senhor tem me agraciado nessa jornada. Nova aliança, novo propósito com Deus. 21 anos depois, Deus falou: Jacó, volte para o voto que tu me fez. E ele voltou e fez. Gigal, você foi vestido por Jesus. Repita comigo: Gigal, eu fui vestido por Jesus. Mas lá em Betel, eu fui batizado com o Espírito Santo e fogo. Lá em Betel, aonde Deus branda fogo sobre nossas vidas, e começamos a falar em língua que o diabo não entende, aonde recebemos dons, talentos espirituais, ali sentimos um pedacinho daquilo que é o céu, um pedacinho do maná do céu. É lá em Betel, lá em Gigal você foi vestido por Jesus, mas em Betel você foi revestido pelo Espírito Santo. Mas Elias disse para Eliseu: fica aqui em Betel, fique na casa de Deus, fique nesse lugar abençoado, porque Elias, o Senhor está me enviando a Jericó. O Senhor está me enviando a Jericó. Fique em Betel. Elias: de modo nenhum, de maneira nenhuma, que tu vai a Jericó, eu vou contigo também. Lá em Gigal você aceitou Jesus. Betel, você vai batizado com o Espírito Santo. Mas lá em Jericó está as provas dos 9. Lá em Jericó, aonde tu tem que enfrentar o cão face a face. Lá em Jericó, tu tem que enfrentar a luta, a dificuldade, o embaraço. Lá em Jericó, o diabo tenta te barrar para você retroceder. O diabo tenta se barrar para você não prosseguir. O diabo lança seta, dados contra a sua vida. Jericó, lugar de conflito. E a primeira batalha que eu vejo em Jericó foi quando Israel estava avançando invicto. Mas tinha um rei chamado Balaque. E esse rei viu Israel vindo, mandou chamar um profeta cujo nome era Balaão. E o Balaão, o seguinte: que ele abençoava, era abençoado, e se ele amaldiçoava, era amaldiçoado. E Balaque foi lá e disse: vem, Balaão, e amaldiçoa esse povo para mim. Ele estava na campina de Jericó. E quando Balaão abria a boca para amaldiçoar Israel, o Senhor moldava as palavras deles e ele abençoava. Como o irmão cantou nessa noite, o inimigo foi usado para te abençoar. O inimigo foi usado para te dar vitória. Quando para dizer esse povo é maldito, Deus inventia para dizer: esse povo é bendito do Senhor. Quando Balaão ia dizer: esse povo não tem Deus, a Bíblia diz para Deus está com esse povo, Deus caminha com esse povo, e a sua força é semelhante à força do unicórnio. Deus está com eles, quem vai prevalecer? E o rei ficou endemoniado: eu te paguei e te trouxe para você amaldiçoar. E por 7 vezes tu abençoasse eles. Por quê? Porque Balaão disse: como eu vou abençoar aquele que o Senhor ama? Como eu vou amaldiçoar aquele que o Senhor quer bem? Só aqueles que Deus quer bem, levanta a mão e dá glória para ele. Só aquele que as maldições vão se tornar em bênção, levanta a mão para ele. Lá em Jericó, cercadas as muralhas, Josué disse: como vou vencer Jericó? Ela invicta, muralha, 9 metros de altura.
Diz que são 3, 6 metros de espessura. Raabe morava em